Amém, queridos. Vamos continuar aqui meditando no livro de Jonas. Jonas capítulo 3, vamos ler o verso 10 e depois o capítulo 4. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. E então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Amém, querido? Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos por este momento quando podemos meditar na tua santa palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para nos transformar segundo a tua verdade, segundo a tua vontade, para que sejamos semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. Faz a tua obra em nossas vidas e glorifica o teu santo nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós já estudamos o capítulo 13, eu quis ler o verso 10 só para ligar aqui com o capítulo 4, né? Porque o capítulo 3 termina mostrando o arrependimento da cidade de Nínive. Então nós esperaríamos que o profeta se alegrasse, né, com o resultado do seu trabalho ali de pregar naquela grande cidade de Nínive, e ver então que todo aquele povo, né, desde o maior ao menor, desde o rei, todos eles se arrependeram dos seus pecados e buscaram o Senhor. E então o Senhor teve compaixão daquela grande cidade e resolveu não destruí-la mais. Mas o que nós vemos então é que Jonas, ele tem uma reação contrária, né, àquilo que era esperado. Mas para a gente entender bem tudo o que aconteceu aqui e explicar a reação do profeta, e é o que nós vamos estudar de fato é sobre esta reação do profeta. Para nós entendermos, precisamos nos lembrar da sua progressão, né, naquela escolinha que nós chamamos a escola da graça de Deus. Então nós começamos lá no segundo livro de Reis, capítulo 14, versos 25 ao 27, quando nós vemos que Deus chama Jonas para falar com o rei Jeroboão de Israel, porque a cidade de Israel, o estado de Israel, estava vivendo contrário à vontade de Deus. Então Deus levanta Jonas para falar com o rei, para declarar a palavra de Deus. E então o povo se volta para Deus e Deus tem misericórdia do povo de Israel. Depois de um tempo, então Deus chama Jonas mais uma vez, mas agora para ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela, porque o Senhor disse: o pecado da cidade chegou perante mim e eu vou destruir esta cidade. E então Jonas, como nós estudamos, diante do chamado de Deus, ele fugiu da presença do Senhor, fugiu do chamado de Deus para o lugar mais distante que ele podia ir, que era a cidade de Tarsis.
Mas quando ele estava tranquilamente dormindo naquele navio, o Senhor mandou uma grande tempestade que quase quebrava aquele navio ao meio. As pessoas ali, os marinheiros, começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Pediram que Jonas também orasse, mas Jonas se recusou a orar. E a tempestade ia aumentando cada vez mais, e então Jonas deu a solução: me joguem no mar e tudo isto vai passar. Veja que o desejo de Jonas de não ver a cidade de Nínive se convertendo ao Senhor, o desejo dele morrer antes de ver Nínive se convertendo, já estava lá no navio quando ele disse: me joga no mar e tudo isto vai acabar. Mas, ao contrário do que Jonas esperava, Deus enviou aquele grande peixe que engoliu Jonas. E ali então Jonas se converteu ao Senhor, Mas ele não era convertido? Sim, ele era um convertido, ele era um profeta, mas ele converteu o seu coração novamente para Deus, ele retornou para Deus, e então Deus deu ordem para que aquele grande peixe lançasse Jonas ali na praia, em terra firme. E a gente então, quando lê o capítulo 1 de Jonas, a gente esperava que o capítulo ia terminar ali, Jonas morrendo. Mas aí a gente vê a graça e a misericórdia do Senhor para com todos os pecadores. E Jonas declara ali no ventre daquele grande peixe: a salvação pertence ao Senhor. E agora, ciente disto, a salvação pertence ao Senhor, é o Senhor quem salva, e Ele salva quem Ele quer salvar. Mais uma vez Deus chama Jonas e fala: vai à cidade de Nínive. E desta vez então Jonas foi e começou a percorrer a grande cidade de Nínive, anunciando a palavra do Senhor. E a gente percebe então, nós estudamos sobre isto, que o arrependimento e a fé é sempre renovada pelo o poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jonas começa a pregar, então nós vemos o resultado. A Bíblia diz: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre, em outra versão, do menor até ao maior. E como eu disse, nós esperávamos então que Jonas celebrasse a Deus por este grande triunfo, mas ao contrário disto, o capítulo 4 nos mostra uma história bem diferente, O que isso nos traz, queridos? Essa história de Jonas nos mostra que a ascensão do povo de Deus, o crescimento espiritual, parece que ele nunca chega de uma forma gloriosa no lugar aonde Deus quer que nós cheguemos. Nós percebemos que essa progressão espiritual, ela se dá aos poucos passos e muitas vezes paradas, avanços e tropeços, e muitas vezes resultando num verdadeiro declínio espiritual. E por que Deus está mostrando isto? Deus está querendo nos mostrar que para se manter na graça de Deus, se manter firme na graça de Deus, nenhum de nós estamos de fato preparados para isto, e que nós precisamos entender que este crescimento, chegar na maturidade espiritual, não é algo que simplesmente acontece, não é algo automático. Tanto é que Pedro, na sua segunda carta, ele adverte sobre isto, que nós precisamos crescer na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a falta deste crescimento, se nós não estivermos constantemente crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar numa condição semelhante à de Jonas, né? E o texto diz aqui, no verso 1, Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Veja, parecia que Jonas havia realmente progredido na sua jornada espiritual. Mas de repente nós vemos Jonas voltando ao princípio, né? Ao ponto em que tudo começou, quando Jonas não entendia os caminhos do Senhor. Jonas não conseguia entender os caminhos de Deus. Porque Deus, Ele anda por caminhos que, como diz Jeremias, ou Isaías, né, são muito mais elevados que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Porque nós vemos as coisas de uma forma, mas Deus vê de outra forma. Porque nós conseguimos ver somente o que está acontecendo no momento, mas Deus vê toda a eternidade diante dos seus olhos. Diante do Senhor está o passado, o presente e o futuro, e diante de nós está somente o presente. E muitas vezes nós não trazemos as lições do passado para o presente, porque focamos somente no que está acontecendo. E esse é o grande problema para a vida espiritual. Então nós vemos aqui que Jonas, ele volta, né, ao ponto em que ele estava no princípio. E nós podemos chamar esta volta de Jonas como uma regressão espiritual infantil. Porque nós vamos notar atitudes completamente infantis, né, na vida deste profeta. Atitudes que são totalmente desapropriadas, né, para um homem que tinha chegado ao nível que ele chegou de conhecimento do Senhor. E quantas pessoas dentro da igreja, né, depois de experimentar a graça, depois de viver momentos gloriosos na presença de Deus, volta, né, àquelas práticas antigas e se irritam com muita facilidade. Se eles não têm os seus desejos satisfeitos naquele momento, eles ficam irritados. Eles querem para agora e tem que ser para agora, tem que ser da forma como eles querem. Se acontecer um pouquinho diferente, eles ficam irritados, eles ficam chateados, eles perdem a vontade de ir para a igreja, eles perdem a vontade de ler a Bíblia, eles perdem a vontade de cantar, eles perdem a vontade de orar e ficam emburrados. Não é verdade, queridos? As pessoas não gostam de ser contrariadas, elas querem que as coisas sejam feitas do jeito delas, né? É tipo aquele menininho que tem uma bola, vai para a rua, chama os amiguinhos para jogar bola, aí os amigos não jogam do jeito que ele quer, ele pega a bola e fala, também ninguém brinca mais, vão embora. Quantos de nós temos atitudes assim? E temos atitudes assim com Deus. Também não brinco mais, não oro mais, não vou na igreja. Mostra a total falta de maturidade espiritual. Lembrando que Deus tinha salvado Jonas de várias formas. Deus tinha manifestado a sua graça, né? E a Bíblia nos ensina que Deus faz isso para o louvor da sua glória. Mas Jonas, em vez de dar glória a Deus, com a decisão que Deus, na sua soberania, havia tomado, em recuar do seu julgamento contra a cidade de Nínive, em vez de Jonas louvar a Deus, Jonas fica contrariado e furioso.
E qual é a base da sua fúria, da sua ira? O verso 2 nos diz o seguinte: Jonas orando, ele diz: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Veja, querido, isso mostra que toda a experiência que Jonas tinha tido até aqui, ela era superficial. O arrependimento que Jonas havia demonstrado ali no ventre daquele grande peixe não era tão profundo quanto aparentava ser. E ele então tenta justificar, a sua atitude anterior de fugir para Tarsis, na sua incompreensão da graça do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz: eu sabia. Foi isso que eu disse. O que Jonas está fazendo aqui, queridos? Ele está justificando a sua atitude anterior. Foi por isso que eu fugi. Eu estava certo em fugir. Dá para entender isso, queridos? Em vez dele encarar a sua desobediência como algo totalmente errado, ele tenta agora justificar que ele estava certo em fugir. Mas qual é a base que Jonas usa? Ele diz: eu sabia que o Senhor ia perdoar esses ninivitas perversos. E olha que interessante, queridos, diferente da maioria das pessoas que pecam por desconhecer quem Deus é de fato, o coração de Jonas se rebela justamente por ele conhecer a verdade a respeito de Deus. E por quê? Porque a verdade de Deus estava conflitando com os desejos do seu próprio coração. Por que a maioria das pessoas se aborrecem com Deus? E agora eu estou dizendo a maioria das pessoas cristãs. Por que elas se aborrecem com Deus? Justamente porque elas conhecem a verdade de Deus, mas a verdade de Deus entra em conflito com a vontade humana. E muitas vezes, em vez de nós cedermos a nossa vontade para a vontade de Deus, nós insistimos que Deus tem que fazer a nossa vontade. Mas Deus, queridos, é soberano. E Deus não vai mudar a vontade dEle. Ele diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Eu não sou homem para se arrepender das minhas decisões. Deus já tomou a sua decisão em todas as coisas, e Ele não vai mudar. Engana-se aquele que pensa que pode orar e mudar a vontade de Deus. Quando nós oramos, e a verdadeira oração consiste nisso, em nós adequarmos a nossa vontade à vontade de Deus, chegarmos diante de Deus na sinceridade do nosso coração e dizer: Senhor, não é isso que eu queria, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi isso que nosso Senhor nos ensinou lá no jardim do Getsemane. Como o homem ali no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, eu não gostaria de passar por tudo isso que eu vou ter que passar. Eu não gostaria, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O Senhor me trouxe a este mundo com um propósito, e eu quero o teu propósito. Entende, queridos? Isto é orar, é chegar na sinceridade e dizer: Deus, eu não gostaria que as coisas fossem assim, mas eu estou aqui
para ser transformado e me render à tua vontade. Porque eu sei que tu és um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus gracioso. E é por isso que eu quero me encaixar na tua vontade, porque eu sei que os teus caminhos são melhores. Como disse Davi, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não terei falta de nada. Ainda que eu não alcance as coisas que eu queira alcançar, eu sei que aquelas coisas não vão me fazer falta, porque o Senhor estará cuidando de mim. Eu sei que o Senhor vai me guiar no momento certo, aos pastos verdejantes, junto às águas tranquilas. Eu sei que o Senhor vai refrigerar a minha alma. Eu sei que o Senhor vai estar comigo, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. Eu sei. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Eu sei. E porque eu sei? Porque está escrito. E Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras vão permanecer para sempre. Tudo pode falhar, mas a palavra do Senhor não. O escritor aos Hebreus diz: tudo que pode ser abalado, será abalado, mas a palavra do Senhor jamais será abalada. A palavra do Senhor permanece firmada para sempre, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas Jonas, ele fica chateado, porque ele não queria que Deus salvasse aquelas pessoas. Ele achava que aquelas pessoas não eram dignas de serem salvas. Vamos pensar aqui, por que Jonas tinha essa ideia, esse ressentimento com aquele povo, e agora o seu ressentimento para com Deus, por causa da misericórdia de Deus para com os pecadores. Jonas havia dedicado a sua vida para ser um profeta, e como profeta então declarar o julgamento de Deus sobre os ímpios. E isto realmente para ele parecia ser o certo. E então ele faz ali o seu trabalho. Mas quando ele vê que a ira de Deus em relação àquela cidade, por causa do arrependimento daquele povo, a ira de Deus é abrandada, né? A ira de Deus é tirada de cima daquele povo. A ira de Jonas continua ardendo em seu coração. Jonas começa pensando como Deus pensa, mas termina pensando como o homem pensa. E a gente vê que isso é um problema geral. Um dia Jesus estava falando sobre a sua morte lá na cruz, e Pedro chega para ele para dizer: Senhor, de maneira nenhuma, isso não pode acontecer contigo. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus pensa, você pensa como o homem pensa. Entende isso, queridos? Nós crescemos em graça quando pensamos conforme Deus pensa, mas declinamos da graça quando passamos a pensar naturalmente como homens. E então Jonas, olhando para si próprio, para os desejos do seu próprio coração, ele se irrita. E ele acha que Deus não estava sendo tão rigoroso com o pecado como deveria ser. A Bíblia diz que Deus há festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Quando alguém é salvo, há festa no céu. E é como Jonas estivesse dizendo para Deus: ó, o Senhor pode estar feliz aí com os seus anjos celebrando, mas eu não.
eu vejo de uma forma diferente. Queridos, é tentador pensar que Jonas se esqueceu de que ele também era um pecador que havia sido perdoado. Mas quando a gente olha para Jonas, quem era Jonas e a declaração que ele faz, essa resposta é um pouco mais complexa do que essa simples resposta que ele tinha esquecido de que ele era um pecador. Provavelmente Jonas havia pensado ou pensava que havia duas classes de pecadores, duas categorias de pecadores. E ele fazia parte da primeira categoria, que era de pessoas basicamente boas. Pessoas basicamente religiosas, que sim, tinham algumas questões que precisavam ser resolvidas, mas que mereciam sim o perdão e a graça de Deus. E quando ele olhava para os ninivitas, ele os via como uma segunda categoria de pecadores, criaturas perversas que mereciam ser destruídas. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, não é verdade? Enquanto reconhecem que são sim pecadores, mas não são tão pecadores assim. São pecadores, cometem alguns pecados, mas nada que justifique irem para o inferno. Mas existem alguns outros, né? Por exemplo, se a gente pensar em Hitler, quem pode imaginar Hitler sendo salvo? Mas quem garante que no último dia ele não se arrependeu? E quando foi anunciado que Osama Bin Laden havia morrido, quanta gente fez festa? Finalmente! Porque eles realmente mereciam isso. Mas Deus não pensa assim. Sabe, muitas vezes a gente se esquece, como Jonas, que todos pecaram, todos foram separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, para todos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a gente tem uma facilidade muito grande para separar pessoas de pessoas. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma guerra lá na Rússia contra a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu não sei se você tem orado por essa questão, mas se você ora, por quem você ora? Deus, tem misericórdia dos moradores da Ucrânia, porque eles foram invadidos, suas casas estão sendo destruídas. Mas a gente esquece que a Ucrânia também está mandando as bombas para o outro lado, e tem muito russo que também não tem nada a ver com isso, com a decisão do seu governo, e estão morrendo, e estão perdendo coisas. E por que a gente não ora por eles? Porque a gente acha que eles são os opressores. Mas Deus olha para os dois povos, para essas duas nações, e se compadece, porque todos eles são criaturas de Deus, criados à imagem de Deus. A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas, todos são iguais perante Deus. Nós fazemos separação, nós achamos que uns são mais pecadores do que o outro, mas pecado é pecado. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender a graça de Deus, o perdão de Deus para todas as pessoas que se achegam a Jesus Cristo. A atitude de Jonas pode ser explicada com uma parábola que Jesus contou lá
em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Quando aquele filho mais novo chegou para o pai, pediu a parte da sua herança, e então o pai concedeu. Ele pegou a sua herança, foi e gastou da pior maneira possível. Depois de um tempo ele não tinha mais nada. A Bíblia diz que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso ele tinha para comer. E então a Bíblia diz, e ele caindo em si, ele percebeu o seu erro, ele percebeu o seu pecado, e ele diz: eu vou voltar e dizer: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E assim ele foi, voltando para a casa do pai, e a Bíblia diz que o seu pai ainda o viu quando ele estava distante. Seu pai correu em sua direção, se encheu de compaixão, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E quando esse menino foi começar a falar, Deus não está preocupado com suas palavras. O que Deus viu, o que este pai viu, foi o retorno, o arrependimento. É isto que Deus vê, arrependimento. Deus olha para o coração das pessoas. Deus olha para a sinceridade do coração das pessoas. E quando esse menino foi começar a falar, o pai falou: fica quieto, não fala mais nada. E então ordenou aos seus servos para que levasse a melhor roupa, um anel para o dedo, sandália para os pés, e que matasse o melhor bezerro cevado para fazer uma grande festa. E ele disse: comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E a maioria das pessoas param aqui e diz como Deus é bom, e é verdade, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Mas a mensagem que Jesus queria passar não era sobre este menino, somente sobre este menino que volta, mas para a atitude do filho mais velho, que chegando do campo viu a festa e perguntou para o empregado: o que está acontecendo aí? O empregado disse: é o teu irmão voltou, e teu pai está feliz porque ele voltou. Vamos lá, vamos participar da festa. Não, de jeito nenhum. Eu me recuso a participar desta festa. O pai é informado, vai lá fora falar com o filho: vamos, filho, o seu irmão voltou, vamos nos alegrar. Não. Por que não? Porque eu não fiz o que ele fez. Pelo contrário, eu sempre estive aqui fazendo a tua vontade, e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Mas chegando esse teu filho, né, ele nem fala meu irmão, ele fala esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Este irmão mais velho não entendia a graça, nem a graça que estava sendo manifestada para o seu irmão mais novo, nem a graça manifestada para ele. Porque o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você podia ter pego quantos bezerros você quisesse, você podia ter feito muitas festas com os teus amigos, porque tudo que está aí é teu. Mas você não entende isso, não é? Você não entende a graça, e é por isso que você se revolta, porque você não entende a graça. E é assim conosco, queridos, a gente não entende a graça. Quantas vezes a gente vê um perverso se dando bem na vida, e a gente fala: puxa, o cara não quer nem saber de Deus e está na boa, eu aqui me matando para servir a Deus, estou na miséria.
Não entendeu a graça. Que Paulo diz lá em Romanos: se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por que eu estou passando por esta situação? Então, para você aprender o que é a graça. Porque Deus pôde dizer para Paulo: a minha graça te basta. Porque Paulo estava numa situação difícil. E naquela situação difícil ele orou por 3 vezes: Deus, conserta isso na minha vida. E então Deus falou: Paulo, entenda, a minha graça te basta. Se você não passar por situações difíceis, você não aprende. Esse filho mais velho não tinha entendido. E então ele acusa seu pai de cometer um erro. Ele acha que o pai estava errado por receber o filho mais novo de volta. E aqui a gente vê a postura de Jonas na vida deste filho mais velho. Jonas prefere morrer, porque Deus havia demonstrado a sua graça, a sua misericórdia para com aquelas pessoas que ele desprezava. E Jonas fica amargurado. Ele não entende a graça, ele não entende o coração amoroso de Deus. Jesus disse lá em Lucas 15:7: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O que Jesus está dizendo? Que Deus não liga para os 99? Não, os 99 não precisa da preocupação dele, porque já estão debaixo da graça. Mas aquele pecador que estava indo para o inferno, mas ele volta para Deus, então Deus se alegra por isto. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa é a grande alegria da salvação, dessa maravilhosa graça de Deus. E se nós realmente quisermos entender o coração de Deus, nós precisamos aprender a nos alegrarmos com a salvação de pessoas. Se nós não nos preocuparmos em levar o Evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas conheçam a Deus e sejam salvos por esta graça maravilhosa, nós não entendemos nada do coração de Deus, nós não entendemos nada do Evangelho de Jesus Cristo. Não deve existir uma alegria maior em nossos corações, porque não existe uma alegria maior no céu do que esta, de ver pecadores sendo salvos. Então, o que mais deveria alegrar as nossas vidas aqui nesta terra seria ver a salvação de pessoas. Mas assim como aquele irmão da parábola do filho pródigo, Jonas acreditava que pecadores têm que ser julgados e condenados. Mais uma vez, se esquecendo que todos nós somos pecadores. Jonas não percebeu que para Deus é mais glorioso providenciar salvação, perdão, por meio do arrependimento e da fé na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, realizada lá na cruz do Calvário. Mas uma segunda coisa que nós podemos olhar aqui para Jonas, sobre a ira de Jonas, é por causa da sua hostilidade diante da salvação de gentios. A gente percebe lá no verso 2 que ele usa a expressão minha terra. Agora Jonas faz distinção entre nações, entre povos, não só fisicamente falando, mas até mesmo em termos espirituais. Ele declara: eu sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Mas na cabeça de Jonas, esses atributos de Deus, essa característica de Deus, pertencia somente para o povo de Deus, o povo da aliança. Para Jonas não era justo Deus não agir somente dentro da igreja,
Deus tem que abençoar só os crentes. Essa é a cabeça de Jonas, essa é a cabeça de muita gente hoje. Deus tem que abençoar somente os crentes, Ele tem que derramar graça somente para os crentes. Mas não é assim que funciona. Jonas tinha um pleno conhecimento de Deus. Provavelmente ele sabia o que está escrito lá em Joel, capítulo 2, verso 13, quando Deus diz: rasgai o vosso coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. Provavelmente ele lembrava também do texto de Êxodo 34, verso 6, quando Moisés dizia: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Mas como a gente disse, este conhecimento que Jonas tinha a respeito de Deus, ele achava que tinha que ser exclusiva de Israel, porque foi Israel que tinha uma aliança com Deus recebida através de Moisés. Jonas provavelmente pensava: por que os gentios de outras nações deveriam desfrutar as bênçãos que pertencem ao povo da aliança? Então veja, como que nós podemos refutar, essa ideia tão errada? A gente pode pensar na parábola que Jesus contou lá em Mateus capítulo 20, os versos 1 ao 15, eu não vou ler, mas fala de um senhor de uma terra que saiu cedinho, chegou na cidade, viu ali alguns homens e disse: vocês estão sem trabalho? Sim, estamos. Vai lá para a minha terra, vai trabalhar lá. E aqueles homens foram. Na hora do almoço, aquele homem foi de novo até a cidade, viu outras pessoas lá. Vocês não conseguiram trabalho para hoje? Não. Então vai lá na minha terra, vamos trabalhar lá, eu pago 1 denário, como já havia falado para o outro. E no final do dia, faltando 1 hora para terminar o dia, ele vai lá na cidade, vê algumas pessoas lá. Vocês não conseguiram trabalho hoje? Não. Vai lá na minha terra, trabalha lá. E terminou o dia, ele chegou para os últimos homens, que haviam trabalharam 1 hora só. E o texto diz: e os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, mas eles receberam 1 denário, porque foi o que havia sido combinado. E quando os homens que tinham trabalhado o dia inteiro viram estes homens recebendo o mesmo valor que eles, foram reclamar e disseram: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Olha a reclamação: tu igualaste a nós. Mas o proprietário responde: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Os teus olhos são maus, porque eu sou generoso? Dá para entender isso? Deus derrama a sua graça para quem Ele quer, na hora que Ele quer. Eu sirvo a Deus há mais de 45 anos, pregando o Evangelho. E quando eu chegar no céu, se eu chegar pela graça e misericórdia do Senhor, eu vou encontrar alguém ali que se converteu 1 segundo antes de Jesus voltar. E aí eu vou dizer: o Senhor igualou? Graças a Deus que Ele igualou. Entende isso, queridos? Quantas vezes a gente reclama que irmãos mais novos na fé parece que são mais abençoados que a gente? Eu acho que você nunca fez isso, mas tem gente que faz.
E qual é o grande problema aí? Deus agiu de forma diferente? Não, Deus agiu da mesma forma, mas tem gente que sabe receber, e tem gente que não sabe receber. A graça está derramada, queridos, e tem gente que recebe e tem gente que não recebe. E o problema está em Deus? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Jonas não podia estar feliz? Podia, mas ele estava triste por quê? Por decisão dele, por não aceitar o que Deus estava fazendo. Consegue entender isso, queridos? Jonas ficou ressentido com a generosidade de Deus, que havia sido concedida para Nínive, pensando de uma forma totalmente errada, que agindo desta forma, Deus estava enganando o povo de Israel, concedendo para os gentios a mesma coisa que ele concedia para Israel. Mas a parábola que nós vimos mostra que não há nada de diferente, porque aquele homem chegou na madrugada para aquela primeira pessoa e diz: olha, você aceita receber 1 denário para trabalhar na minha vinha? Aceito. Ok. Quando ele vai reclamar: mas você pagou igual para o outro? O que nós combinamos? Eu te dei a menos que nós combinamos? Não. Qual é o problema? Você não está satisfeito com o que você recebeu. O problema não é o que o outro recebeu, o problema é o seu coração insatisfeito, o seu coração egoísta, o seu coração mesquinho. Esse é o seu problema. É o que Deus estava falando aqui. Mas a gente chega aqui numa última perspectiva a respeito da raiva de Jonas, que era o seu desgosto em relação à vontade soberana de Deus. Deus chega para ele e pergunta: é razoável a tua ira, Jonas? E Jonas não responde com palavras, ele dá as costas para Deus. O texto diz que ele saiu da cidade e sentou-se ali no caminho, remoendo a sua raiva, a sua ira. E embora ele não tenha dito em palavras, a sua atitude diz que sim, que era razoável a sua ira. Tem muita gente assim hoje. Deus pergunta: é razoável essa sua atitude? A pessoa não responde, mas senta emburrado num canto, não ora, não canta, não quer ir para a igreja, não quer conversar com ninguém. Em outras palavras, está dizendo para Deus: o Senhor está errado. Não tem coragem de falar, mas a atitude fala mais alto do que as palavras. Não é verdade, queridos? Porque para Jonas faltava a justiça ao propósito salvador de Deus para com o povo de Nínive. E para ele, por causa da birra dele, era melhor morrer. Ele diz: ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Queridos, se Jonas fosse Deus, o que seria de nós? O plano da graça de Deus era tão ofensivo para Jonas, que Jonas não queria mais viver. É como se ele chegasse para Deus e dissesse: o Senhor só salva esse povo passando por cima do meu cadáver. Veja, a reação de Jonas revela orgulho, um grande orgulho, que caso contrário Jonas poderia crer que Deus sabia o que estava fazendo. Mas na concepção de Jonas, na avaliação de Jonas, a forma de Jonas agir era melhor do que a forma de Deus agir.
Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Eu não faria dessa forma. Não é verdade? Eu não faria desta forma. Parece que a gente sabe mais do que Deus. Isso é algo tão grande, queridos, dentro da igreja, e não é coisa de agora, né? Paulo já fugiu a palavra, rebatia essa ideia, né, das pessoas se acharem mais justas do que Deus, quando lá em Romanos capítulo 9, Paulo está falando a respeito da doutrina bíblica, né, da salvação de Deus, sobre a graça soberana de Deus, e Paulo já se antecipa, né, a questões que serão levantadas, e ele faz uma pergunta: há injustiça da parte de Deus? Lá em Romanos 9,14, há injustiça da parte de Deus nesse grandioso plano de salvação? Quando a Bíblia diz que Deus já elegeu aqueles que serão salvos antes da fundação do mundo, quando a Bíblia diz sobre a predestinação antes de todos os tempos, quando ainda não existia nada, o livro da vida já foi selado. Muitas pessoas perguntam: mas não é injusto isto? Deus não está sendo injusto? E Paulo responde lá em Romanos 9, 14 e 15: de modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Paulo nos lembra aqui, queridos, que quando o assunto é salvação de qualquer pecador, o atributo de Deus que vai ficar evidente não é a justiça de Deus, mas a misericórdia de Deus. Alegar que a graça de Deus é injusta é confundir os atos de Deus, porque ninguém merece ser salvo. Alguém aqui pode dizer: eu merecia? Ninguém merece ser salvo, mas Deus teve misericórdia de nossas vidas. Quantos aqui gostariam que Deus agisse com justiça na sua vida? Lembra da vida que você já teve, né? Das coisas que você já fez. Quantos aqui gostariam que Deus fosse justo com você? Ninguém? Ninguém? Então por que você quer que Deus seja justo com os outros? Veja, quando Deus salva, não é questão de justiça, é questão de misericórdia. E a segunda coisa que Paulo vai propor aqui é essa graça soberana, que também é grandemente equivocada. Quando ele diz no verso 19: então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Então, quando se fala sobre a eleição soberana de Deus, sobre aqueles que Ele já escreveu no seu livro da vida, muitas vezes as pessoas acham que Deus não podia ter feito isto, porque Deus não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabe todas as coisas. Paulo responde lá no verso 20: mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Pode acaso a coisa formada dizer a quem a formou: por que me fizeste assim? Então a resposta de Paulo mostra para Jonas, né, que está acusando Deus a partir da tolice da sua perspectiva egoísta de quem deve ser salvo. A gente não pode esquecer, querido, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu falei na última aula sobre esta questão. A Bíblia mostra claramente que existe uma medida para o pecado. Deus determinou uma medida até onde Ele vai suportar o pecado. E a gente falou sobre Sodoma. Nenhum profeta foi para Sodoma
Por quê? Porque Sodoma havia atingido o nível de iniquidade. E Deus viu isto lá na eternidade. E lá na eternidade Deus determinou a destruição de Sodoma. Deus nunca é injusto, porque Ele sabe tudo o que acontece e vai acontecer. E na sua soberania Ele decide todas as coisas. Quando Jonas começa a perguntar para Deus por que Deus havia agido daquela forma, Deus também não responde para Jonas. Jonas quer morrer por causa da graça soberana e salvadora do Senhor. A ideia de justiça que Jonas tinha se chocou com a realidade da misericórdia soberana de Deus. Mas, querido, quando nós olhamos para Jonas e olhamos para nós mesmos, nós precisamos aprender a nos calarmos diante de Deus e não reclamarmos. O melhor exemplo disto é Jó. Jó, você percebe ele apresentando muitas queixas diante do Senhor. E ele tem ali 13 amigos que a Bíblia diz que eram amigos, né? Mas quem tem amigos dessa natureza não precisa de inimigos. E Jonas então, ou Jó, ele apresenta muitas queixas. Mas chega um momento em que Deus começa a falar com ele. E lá no capítulo 40, depois desse encontro com Deus, no verso 4, Jó diz assim: eu não sou digno, que te responderia? Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. E no capítulo 42, versos 1 ao 6, ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este, falando sobre si mesmo, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, Jó nos dá um exemplo de uma pessoa humilde que se rende à palavra de Deus. A atitude correta diante da palavra do Senhor não é questionar, é se render. Foi isso que Jó entendeu. Eu falei, porque eu discutir com Deus é uma grande tolice. Porque Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Ele é o único Deus. Antes dele não houve nenhum, depois dele não haverá nenhum outro. Do nada ele fez todas as coisas. Quem sou eu para questionar este Deus? Quem sou eu para querer dar conselhos para este Deus? Foi isto que Jó entendeu. E quando a gente volta para Jonas pedindo a morte, em vez de se render a Deus, a gente vê a tolice suicida de colocar a sabedoria humana acima da mente e do coração de Deus. O que aconteceu com Jonas, e acontece com muita gente, pode ser explicado com as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 3. Sois tão insensatos assim, a ponto de tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando?
pela carne. Veja, eles estavam pondo a confiança, o povo de Gálatas, não somente em Cristo, mas em meios carnais para obter o favor de Deus. E por que eles estavam agindo assim? Porque alguns judeus, lembrando que o povo da Galácia não eram judeus, alguns judeus foram até lá e disseram: vocês estão crendo em Jesus, muito bem, isso é bom, mas sabe, a lei ensina outras coisas também. E esses irmãos gálatas estavam mudando de atitude ao receber conselhos humanos. E é por isso que Paulo fala: vocês começaram pelo Espírito, mas agora vocês querem aperfeiçoar pela carne. Vocês estão abandonando a palavra de Deus por causa de pessoas que dizem que o que Deus disse não é suficiente. E hoje, queridos, a gente vive um problema muito grande, porque as pessoas dizem: mas você vai levar a sério tudo que a Bíblia diz? Você não percebe que a Bíblia é um livro ultrapassado? Que a Bíblia precisa ser reformulada, a Bíblia precisa ser atualizada, contextualizada. Você tem que ver o contexto em que a gente vive, que é diferente do contexto em que as pessoas viviam no passado. E muita gente está dando ouvido aos homens e rejeitando a palavra de Deus. E Jonas deu ouvido ao seu próprio coração. É como se ele dissesse: Deus, o Senhor está dizendo que é certo salvar este povo, mas no meu coração eu sinto que não é certo, e eu vou ficar com o que eu penso e não com o que o Senhor pensa. Eu prefiro morrer a ver as coisas acontecendo da forma como o Senhor quer que aconteça. Dá para entender isso, queridos? Paulo diz: vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão indo para a carne. Isso é um perigo muito grande, porque quando chega no capítulo 5 de Gálatas, no verso 4, Paulo diz assim: vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Se você não seguir o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, se você acrescentar ideias humanas, conselhos humanos, Paulo diz: você está se separando de Cristo. E quando você se separa de Cristo, você cai da graça. Aí você fica sem graça, ou fica na desgraça. Paulo não estava dizendo que verdadeiros cristãos podem perder a salvação, porque nós não cremos nisso. A Bíblia mostra claramente que aquele que é salvo nunca vai perder a sua salvação. Mas muitos crentes passam a vida, filhos de Deus, passam suas vidas totalmente infrutíferos e não glorificam a Deus. Que Jesus diz que pelos frutos é que o Pai é glorificado. Mas existe um perigo maior, queridos, que é de uma vida infrutífera, que é uma vida iludida, que é gente pensando que é salvo e não é, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quem insiste no seu próprio coração, pode sim ser um crente infrutífero, mas também pode ser um crente iludido. Eu não quero aqui questionar a salvação de ninguém. Paulo diz: cada um julgue-se a si próprio. Porque, queridos, Jesus disse: pelos frutos
você conhece a árvore. Então esse mesmo argumento poderia ser levantado contra Jonas, né? Que ele concordou com a graça de Deus para Israel, mas seguindo o seu próprio coração, ele rejeitou a graça de Deus para os outros. E aí suscita uma grande pergunta: o arrependimento anterior de Jonas foi efetivamente verdadeiro? Agora, talvez a gente não devesse duvidar da autenticidade do arrependimento de Jonas, né? Porque, afinal de contas, nós vemos Jonas voltando para Deus, nós vemos Jonas obedecendo à palavra de Deus. E como a Bíblia diz, cada um examine-se a si próprio. Eu particularmente creio que Jonas foi salvo, porque senão nós não teríamos este livro escrito por ele, fazendo parte da Sagrada Escritura. Mas deixando Jonas de lado, a pergunta é: e quanto a nós? O que as nossas atitudes estão dizendo sobre estarmos unidos com Cristo e sermos dirigidos pelo Espírito Santo e não pela carne? E quanto a nós? E quanto a você? Essa é a grande pergunta nesta manhã. E quanto a nós? Jonas foi o que foi. E nós? O que estamos sendo? Curve a sua cabeça. E só você pode responder isto para Deus. Que Deus, em sua misericórdia, nos ensine a viver debaixo da graça. Que Deus, em sua misericórdia, nos ensine que a graça não é exclusividade nossa. Que essa graça é para ser compartilhada. Com todas as pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Mas a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sem fazer acepção de pessoas. Eu sei que há alguns lugares que a gente não pode chegar, mas a sua oração pode chegar lá. Que o Senhor nos conceda um coração cheio de compaixão, um coração que realmente tenha misericórdia das pessoas. A gente tem visto Jonas, ele era um homem de Deus, mas ele tinha compaixão somente dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas faz a pergunta: como as pessoas vão crer se elas não conhecem? E como elas vão crer se elas não ouvirem? E como elas ouvirão se não houver quem pregue? Por isso Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser, para falar com quem o Senhor quiser falar. Não deixe que eu decida quem deve ouvir e quem não deve ouvir, mas o Senhor. Eu só quero obedecer. Dai-me um coração simples, um coração humilde,
um coração que obedece. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos confrontados e desafiados pela Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude. Nos ensine a depender da Tua graça, para permanecermos unidos com o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito eterno. Que pela Tua graça, Senhor, possamos ouvir dos Teus lábios naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque fostes fiéis. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis ao Teu querer, ao Teu chamado, ao Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, ó Deus. E isto para a glória do Teu santíssimo nome. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha sido abençoado nesta manhã.